Aí, pessoal, tá gravando então, né? Estamos aí na aula de processo civil do quarto semestre do dia 20 de agosto, né? Dia 20 de agosto, uma quinta-feira à noite, né? Já está acabando a semana aí. Bom, pessoal, nós vimos aí nas semanas anteriores os meios alternativos de solução de controvérsia, né? Os ADRs, né? Alternative Dispute Resolutions, que foram mediação, conciliação e, na última aula, arbitragem. E agora, pessoal, a gente pode iniciar, então, uma matéria nova, né? E eu pensei da gente falar um pouquinho sobre as condições da ação, como uma forma de relembrar a matéria do semestre passado e como puxar um gancho aí para a nossa matéria desse semestre, que é litisconsórcio. Litisconsórcio. Então, a gente começa em condições da ação, fala um pouquinho, bem ambassando, né, mais para fins de revisão, e já engata aí a matéria nova, que é litisconsórcio, né, matéria do quarto semestre mesmo, matéria de processo civil mesmo. Bom, está pessoal, na apostila, professor? Oi? Está na apostila? Tá naquela, na material de teoria geral do processo, né, tá sim. A primeira, né, de teoria geral do processo. Não está em sequência, né, porque a gente não está mais em teoria geral do processo. Então, a gente não vai estudar tudo relacionado à teoria geral do processo. Mas a gente está usando alguns elementos, né, da teoria geral do processo para engatar a matéria de processo civil desse semestre, né? Nós fizemos isso com jurisdição, né, e puxamos aí os meios alternativos de solução de controvérsia. E nós vamos fazer isso agora com condições da ação e puxar a litisconsórcio, que é a matéria do quarto semestre aí, né? Professor Então, Rodrigo. Tudo bom? Rodrigo Sonsini de Oliveira Guena. A aula é de direito da empresa ou de direito processo? Processo civil, né? Então, na quinta-feira ficou marcado o processo civil. Aí a gente adianta mais um pouquinho o processo civil e amanhã a gente faz teoria da empresa e títulos de crédito, né? Página 20, né? Deixa eu mudar de apostila, então. Na verdade, condições da ação está a partir da folha 16. Folha 16, naquele material de teoria geral do processo. Gente, eu estou falando aqui porque eu não compartilho a tela, né? Larga de ser tonto, já compartilha a tela que todo mundo já visualiza o que precisa, né? Aí, pessoal, essa tela aqui, né, de teoria geral do processo, roteiro de aula, segundo bimestre, a partir de condições da ação. Página 16, e a gente vai estudar aí até a página 21. Né? Essa é a nossa temática hoje. Aí. Bom, pessoal, então vamos começar rapidinho, né? Relembrando o que são as condições da ação. Pessoal, direito de ação nada mais é do que o direito de provocar a jurisdição, né? Iniciando um processo. Direito de ação é o direito de provocar a jurisdição iniciando um processo. Nós já até comentamos esse semestre, né, que a jurisdição ela é inerte, né, o famoso princípio da inércia. A gente não vê o juiz andando aí na rua com uma camiseta escrito em que posso te ajudar, né? Você tem algum problema? Você tem algum conflito? Eu sou juiz de direito, eu posso te ajudar? Posso resolver os seus problemas? A gente não vê isso acontecer, né? Para tirar um sarro aí, eu brinco que o juiz fica lá no gabinete dele, tomando a sua água francesa, no ar-condicionado aí, apesar de que hoje não precisa, né? Quem diria, hein, gente, uma mudança de tempo dessa? E, né, aguardando, então, que os processos sejam ajuizados, né, e que ele possa, então, exercer a sua jurisdição, o seu poder dever da jurisdição sobre esses processos. Essa é a ideia do princípio da inércia. A jurisdição ela é inerte, né? Ela fica parada e aí as partes vão ter que ajuizar um processo. E aí, então, a jurisdição ela vai atuar. E a gente comentou que essa inércia da jurisdição ela é uma garantia, no fundo, da imparcialidade judicial. Porque se o juiz não fosse inerte, se o juiz pudesse iniciar processos, ele acabaria selecionando o que ele gostaria de julgar. E ele poderia julgar casos de amigos para beneficiar e casos de inimigos para prejudicar, né? Então, isso jogaria contra aí a ideia de imparcialidade judicial.
E o direito de ação, então, é justamente o direito que as partes têm de provocar a jurisdição ajuizando um processo e tirando o juiz da inércia e fazendo com que ele, então, adentre aquele processo, adentre aquele conflito e vá, então, analisar esse conflito. Pessoal, os requisitos necessários para fins, então, da parte poder mover um processo e provocar a jurisdição e chamar o juiz a analisar aquele caso concreto, chamam-se condições da ação, né? Então, condições da ação nada mais né, do que requisitos, então, para que as partes possam validamente ajuizar um processo e chamar o juiz para analisar esse processo. De modo que, se a parte cumpre as condições da ação, aquele processo vai ser instaurado validamente. E uma vez instaurado validamente, o juiz sai da inércia e aí o próprio juiz vai tocar esse processo dali para frente. Agora, se não estiverem presentes as condições da ação, na verdade não estão presentes requisitos, o mínimo necessário para ter direito de ação, para ter o direito de ajuizar o processo. De modo que, ou esse processo, sem as condições da ação, nem será iniciado, ou se executivamente o for, ele não vai tramitar. Ele, na verdade, vai ser extinto. Aí, sem que o juiz tenha, de fato, analisado nada daquele caso concreto, né? E a gente diz, então, que essa extinção, por falta das condições da ação, na qual, né, em razão da qual o juiz nada analisa no processo, é uma extinção sem julgamento de mérito. Extinção sem julgamento de mérito. Pessoal, isso permite a gente concluir que se não tem condições da ação, ou o processo não é instaurado, ou se instaurado ele é extinto sem julgamento de mérito, o mérito nada mais é do que a análise do próprio conteúdo do processo, né? Análise do próprio conteúdo do processo. E aí, numa linguagem mais técnica, mérito é a análise das causas de pedir, né, e dos pedidos. Análise de mérito nada mais é do que a análise da causa de pedir e dos pedidos aí. Porém, o juiz só pode dar uma decisão de mérito, ou seja, analisando as causas de pedir e os pedidos, se previamente ele ter verificado a presença, e tem que estar presente, tem que ter cumprido, das condições da ação, Aí, né? Então, veja, a condição da ação, ela é, na verdade, a presença das condições da ação, nada mais é do que um pressuposto, né, para que o juiz possa, então, analisar o mérito da causa. Aí, analisar a causa de pedir e os pedidos. Bom, pessoal, quando a gente fala isso, pode dar a falsa ideia que mérito, quando o juiz analisa a causa de pedir e pedido, né, mérito seria ganhar ação. Nada a ver, né? Mérito é a análise, não o resultado da análise. Análise de mérito é a análise, é a consideração da causa de pedir e dos pedidos, não é o resultado final aí. Porque quando o juiz analisa o mérito, né, analisa então as causas de pedido, significa que ele está analisando de fato o processo, né, o conteúdo do processo, os fatos e os direitos. Mas pode ter direito. E aí, no mérito, ele julga procedente, o que significa que analisou o mérito e tinha direito, e aí deu procedente. Mas pode analisar o mérito e o juiz entender que não tem direito, e ele vai julgar improcedente.
Julgar improcedente é análise de mérito? É, porque ele teve que analisar a causa de pedido e os pedidos e falar que aquela causa de pedido e aqueles pedidos não tinha nada a ver, não tinha direito aí julgar improcedente. Então, tomem cuidado. Não pensem aí que análise de mérito é sempre ganhar, é sempre procedência. Não, análise de mérito, o nome já diz, é só a análise, é a forma, né? É o método aí. E o resultado final vai variar, né, do processo em si, do caso concreto sim, se havia direito ou não. E aí, no mérito, ele pode julgar procedente ou improcedente. Bom, pessoal, então essa é a sequência aí que o juiz faz, né? Ele analisa primeiro as condições da ação, se elas estiverem presentes, é porque tem direito de ação. E aí aquela relação jurídica processual, aquele processo vai até o seu final, né? E ao final, então, o juiz faz uma análise de mérito, podendo dar ganho de causa, leia-se, procedência, ou podendo, né, julgar contrário aí, né, não dar ganho de causa, julgando improcedente. Bom, pessoal, quais são as condições da ação? Quem lembra? No CPC de 73, né, no CPC de 73, que é o CPC anterior, nós tínhamos 3 condições da ação. A primeira era a legitimidade de causa, ou ad causa, né? Então, legitimidade de causa ou legitimidade ad causa. A segunda era o interesse jurídico processual, o interesse jurídico processual. E a terceira condição da ação era a possibilidade jurídica do pedido, a possibilidade jurídica do pedido. Mas essas eram as condições da ação como previstas no CPC de 73. E aí, pessoal, veio o CPC de 2015 e trouxe algumas mudanças nessas condições da ação. E a principal mudança é que o CPC de 2015 reduziu de 3 para 2 apenas condições da ação. O CPC de 2015 manteve a legitimidade ad causa, né? Manteve a legitimidade ad causa. O CPC de 2015 também manteve o interesse jurídico processual, porém, o CPC de 2015 extinguiu como condição da ação a possibilidade jurídica do pedido, a possibilidade jurídica do pedido. Então, na verdade, agora, nós temos 2 condições da ação, que é a legitimidade de causa e interesse jurídico processual, e nós não temos mais como condição da ação a possibilidade jurídica do pedido. Pessoal, por quê? Por que houve essa redução, né, de condições da ação? Qual foi a intenção do legislador? O que motivou o legislador a fazer dessa forma aí? Pessoal, o que motivou o legislador foi um princípio que o CPC de 2015 adotou, que vocês já devem ter estudado no semestre passado, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito. O CPC de 2015, ele trouxe aí o princípio da primazia do julgamento de mérito. E esse princípio da primazia do julgamento de mérito, ele tem tudo a ver com o princípio da instrumentalidade do processo, princípio da instrumentalidade do processo, que diz para a gente que o processo não é um fim em si mesmo. O processo não existe por existir. As partes não querem diretamente processo. O processo, ele é um instrumento usado para provocar a jurisdição, para permitir que a jurisdição atue e, então, possa proferir uma decisão. Mas o que as partes querem mesmo, evidentemente, não é o processo. O que as partes querem é a decisão final, porque é a decisão final que soluciona o conflito. Agora, se elas têm um conflito, se elas não conseguem compor esse conflito por si, através dos meios alternativos que a gente estudou, elas não têm outra opção senão se valer da jurisdição. E para se valer da jurisdição, elas precisam de processo, né? Então, o processo aí, pessoal, que as mulheres costumam dizer dos homens, né? É um mal necessário, né? O processo aí é um mal necessário.
né? Eu não concordo, obviamente, claro que não, né? Estou reproduzindo aqui a minha indignação, né? Minha indignação com o gênero feminino que diz que o homem é um mal necessário. Mas o processo é um mal necessário, porque ele dá trabalho, ele dá custo, ele demora, ele traz preocupação, enfim, né? Então, ninguém gosta de processo, mas precisa do processo para obtenção desse resultado ao final. E, pessoal, como o que se quer é o resultado final, como o que se quer, olha o termo técnico, é que o juiz analise o mérito do caso, do processo, porque somente com a análise de mérito que ele vai, de fato, solucionar o conflito, pode ser que não seja da melhor forma possível, né? E a gente já viu que a jurisdição é dicotômica, né? Que um vai gostar e outro não, né? Isso é natural, né? Mas ele dá uma solução, né? Bom ou mal, gosto ou não gosto, o juiz dá uma solução aí, né? E esse é o objetivo. Então, todo o processo ele deve ser feito, né? E deve ser facilitado dentro do processo a obtenção do resultado final, a análise do mérito. E é aí que vem o nome do princípio da primazia do julgamento de mérito, né? E em razão desse princípio, como a ideia é sempre buscar o mérito, porque é somente quando o juiz analisa o mérito que ele soluciona o conflito, goste ou não goste, mas soluciona o conflito, por que a gente vai ficar perdendo tempo analisando um monte de condição da ação? Porque, veja, quanto mais condição da ação a gente tiver, ou mais complexa for a análise das condições da ação, mais difícil vai ser ter processo, ou pelo menos um processo válido. E quanto mais difícil for ter processo válido, menos processo a gente vai ter. E quanto menos processo a gente vai ter, menos decisão de mérito a gente vai ter. E o que a gente quer é ter mais decisão de mérito. O que a gente quer é ter mais solução de conflito. Então, na verdade, tornar complexo a ideia de condições da ação ou aumentar muito o número de condições da ação é disfuncional para a finalidade maior de todo o direito processual, que é a solução de conflito, né? Que é a solução de conflito. Nessa linha de raciocínio, então, é que veio o princípio da primazia do julgamento de mérito, e para facilitar sempre o mais possível o julgamento de mérito, que é a solução do conflito, a opção do legislador foi reduzir o número de condições da ação. Porque quanto menos condições da ação, ou quanto menos complexas elas forem, menos entraves a gente vai ter para a instalação válida do processo com o resultado final, que é o que a gente, como parte, como jurisdicionado, almeja da própria jurisdição. E nessa linha, então, nós cortamos aí a possibilidade jurídica do pedido. Então, ela deixou de existir aí. E, pessoal, o que era, né? O que era essa possibilidade jurídica do pedido? A possibilidade jurídica do pedido era uma análise abstrata que o magistrado fazia para verificar se ele podia tocar o processo ou não, né? Por quê? Porque se o pedido fosse tão absurdo, ou então completamente impossível, já mata no começo o processo, já acaba o processo no começo. Você não vai tocar até o final do processo aí, Você já declara que faltava a condição da ação, da possibilidade jurídica do pedido, porque o pedido era maluco, o pedido era impossível, e, portanto, extinguiu o processo de cara, nem tocava o processo aí. Pode parecer uma ideia boa. Por quê? Porque dá a impressão que isso gera uma economia processual. Porque se está extinguindo o processo porque o pedido é impossível, e essa extinção já é no começo, você não vai ter processo. E se você não vai ter processo, todo aquele transtorno de ter processo, que é custo, que é trabalho, né, que é dor de cabeça, que é ir no fórum, né, não vai ter, né? Então você está economizando, dá a impressão que você está economizando tudo isso aí. Agora, pessoal,
Agora, pessoal, se o juiz, e ele fazia isso no Código de 73, extingue o processo por falta de condição da ação, que era a impossibilidade jurídica do pedido, aquele processo em si estava extinto. Aquele, sim, estava extinto. Então, para aquele processo até gerou uma economia para as partes, para o Estado, né? Para o juiz, para os servidores do fórum, é verdade. Mas essa extinção, por falta de condições da ação, é uma extinção sem análise do mérito. E se o mérito não foi analisado, e como o mérito é o mais importante, e o mérito não foi analisado, nada impede do mesmo processo, né? Ou não o mesmo, né? Mas nada impede de um novo processo idêntico ao primeiro que foi extinto ser reproposto. E aí? E aí que tudo bem, você não teve o trabalho no primeiro, mas você teve um segundo processo. Ah, beleza, extingue de novo por impossibilidade jurídica do pedido. Extingue de novo sem julgamento de mérito. Beleza, ajuiza um terceiro processo idêntico aos dois anteriores. E isso nunca acaba. Isso nunca acaba. Por isso que eu disse para vocês que essa poderia ser uma falsa ideia de economia processual. Só que, na verdade, você está trocando um único processo por vários outros, né? Com possibilidade de repropositura aí. Claro que o juiz tem mecanismos para evitar que a parte faça isso, inclusive, eventualmente, condenando a parte aí por litigância de má-fé, por repropor e repropor demandas idênticas aí. Mas, em tese, né, não há proibição. Em tese, não há proibição. E essas demandas poderiam ser repropostas, o que na prática não gera nenhum tipo de economia, pelo contrário, né, gera aí uma quantidade maior de processos. E é por isso, então, que, olha só, o legislador pensou o seguinte: se o pedido for impossível, mas não existe mais como condição da ação impossibilidade jurídica do pedido, sabe o que o juiz vai ter que fazer? Se o pedido é impossível, ele vai declarar que o pedido é impossível e aí ele aprofunda um pouquinho na fundamentação, analisando o porquê que é impossível. E se ele fizer essa análise esclarecendo, justificando, argumentando por que é impossível, ele analisou o mérito. E aí, então, o pedido é impossível. Não dá para o juiz dar aquele pedido. Então, sabe o que ele vai fazer? Analisar o mérito, julgar o mérito e declarar improcedente. Se o pedido é maluco, se o pedido é impossível, fundamenta um pouquinho, aprofunda na análise, fundamenta um pouquinho e julga improcedente. E isso é uma pátia de uma vantagem. Ao menos a ótica da economia processual, isso é uma pátia de uma vantagem. Por quê? Porque se o juiz extingue por falta de condições da ação, ele extingue sem mérito. E aí não impede a repropositura. Agora, se ele analisa o mérito, ainda que superficialmente, para justificar, para argumentar, para fundamentar que aquilo é maluco, que aquilo é impossível, ele analisou o mérito, então ele vem e julga improcedente. E ao julgar improcedente, ele impede a repropositura daquele mesmo processo. E aí, finalmente, então, a gente tem a economia processual. Né? Finalmente, então, a gente tem economia processual. Por quê? Porque o juiz não vai aprofundar demais a sua análise. Ele vai aprofundar um pouquinho, meio superficial também. Porque se é um pedido maluco, não é difícil justificar, não é difícil argumentar, não é difícil fundamentar que aquilo é maluco. Então, ele fundamenta, mas não precisa, né, fazer nenhum tratado da maluquice humana aí, né? Coisa superficial aí. Mas analisou, e se analisou de julgo improcedente, isso impede a repropositura. Né? Então, a impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação porque o legislador pensou um pouco melhor e falou, olha, se a gente mantém como condição da ação, pedido impossível não impede repropositura. Mas se a gente tira como condição da ação, a gente vai obrigar o juiz a analisar um pouco melhor.
E o pedido é impossível mesmo, então ele fundamenta de forma fácil também, porque é maluco, só que aí ele analisou, e se ele analisou de julgo improcedente, aí não tem mais processo, né? Mata, então, o mal pela raiz, de uma vez por todas. Bom, então é por isso, pessoal, que não tem condição da ação, não tem essa condição da ação mais da impossibilidade jurídica do pedido. Esse foi o raciocínio do legislador quando ele tomou essa decisão. Pessoal, e para a gente terminar essa questão da impossibilidade jurídica do pedido, para analisar as outras condições da ação, que é o que interessa para a gente poder dar sequência na aula e chegar à nossa matéria propriamente dita, processo civil 1, né, segundo semestre aqui de 2020, um exemplo, né, um exemplo aí. Quando a gente fala de pedido impossível, sempre vem aqueles exemplos esdrúxulos, né, que levam a história, na verdade, ao extremo. E dizem que toda vez que a gente quer provar se uma teoria é verdadeira ou falsa, a gente tem que levar essa teoria no extremo. E se ficar lá no meio, você não vai encontrar pontos de ruptura. Você só consegue romper uma teoria se ela... você só consegue provar uma teoria se ela não romper no tradicional, mas não romper também no extremo. E se você quiser, então, derrubar uma teoria, você leva ela ao extremo, porque se ela romper, né, no extremo, e tem mais chance de romper no extremo, é que ela vai se provar falsa aí, né? Então, os exemplos esdrúxulos, os exemplos extremos aí. Então, por exemplo, o autor entra com uma ação aí, né, pedindo para o juiz declarar a inconstitucionalidade e revogar, né, a lei da gravidade, né? E a partir de agora, sim, agora o juiz vai decretar que as coisas não vão cair para baixo, as coisas vão subir para cima, né? Com perdão aí do pleonasmo, viu, professor Espina, né? Mas é para, né, como eu disse, para deixar a coisa ao extremo aí, né? Então o juiz decreta que as coisas estão proibidas, inibidas de descer para baixo. Agora, a partir de agora, as coisas só vão subir para cima. Não tem nada a ver, isso é claramente impossível aí, né? Ou, por exemplo, né, alguém entra com uma ação de execução de contrato de compra e venda de terreno na Lua, né? Não dá, é claramente impossível. Mas, como eu disse, isso é exemplo de extremo aí para a gente ver. Agora, pessoal, para mostrar que a sociedade humana tinha os seus problemas aí, né, como tem, mas no ponto que eu vou comentar aqui, a gente está conseguindo superar isso aí, né? Até pouco tempo atrás, né, entrar com uma ação de divórcio era pedido impossível, né? O código de processo é de 73, o anterior, né, de 73. A lei do divórcio era de 77. De 73 até 77 entrava com pedido de divórcio, era pedido impossível, né? Não existia o divórcio, era desquite, né? Era separação, era desquite, mas não era propriamente um divórcio, né? Então, de 73 a 77, o divórcio era pedido impossível, né? E era extinto sem julgamento de mérito, né? Até pouco tempo atrás, se o companheiro ou a companheira, ou seja, alguém que não era casado, né, entrasse com uma ação de reconhecimento e dissolução com partilha de bens, tinha, né, o processo extinto, né, por pedido impossível. Não é casado, vai partilhar o quê? Não tenho que partilhar, né? Não tenho que partilhar. Evidentemente, isso foi superado. E há menos tempo ainda, né, por exemplo, um casal homoafetivo queria casar, né, no cartório, o tabelião de registro civil negava, o casal entrava aí com um incidente de suscitação de dúvida perante o juiz corregedor, para que o juiz corregedor determinasse, então, que o tabelião realizasse, né, o casamento aí homoafetivo. Até pouco tempo atrás era pedido juridicamente impossível, né? Porque se a gente pegar aí a letra fria da Constituição e do Código, casamento é a união entre homem e mulher. Precisou vir o STF e dar uma interpretação conforme, né? A gente já falou bastante disso, só não usava a terminologia técnica, agora já dá para usar, e vocês já evoluíram bastante aí no estudo do direito constitucional, né? Veio o STF aí e dá uma interpretação conforme a Constituição. Ele pega o termo homem e mulher, fala seres humanos. Quando a Constituição falou
Homem e mulher, ela quis dizer seres humanos, não propriamente gênero masculino ou feminino, né? E aí, então, não é mais pedido juridicamente impossível, né? Até pouco tempo atrás, um casal homoafetivo, né, queria adotar mutuamente, né, uma criança, aí, pedido juridicamente impossível. Ou o que se fazia, né? Ou um dos dois sozinho adota. Agora, se os dois tentarem adotar, ou as duas tentarem adotar, juridicamente impossível. Acabou, né? Hoje não tem problema nenhum, ainda bem é possível a adoção aí, né, por casal homoafetivo, sem problema nenhum. Então, veja Rodrigão. que... Oi? Boa noite, é o Júnior, tudo bem? Tudo bom? Só aproveitando pegar esse gancho que você está trazendo aí, Rodrigão, por gentileza, esse fenômeno aí constitucional é a mutação constitucional, né? A pessoa pega daquela interpretação diferenciada que foi o que aconteceu aí, como você bem colocou, para permitir o casamento entre os homoafetivos, né? Nós podemos dizer que dá para se aplicar da mesma maneira a analogia que o Supremo fez em relação a um dos incisos lá do artigo 5º que versa sobre o racismo, é imprescritível, inafiançável, etc. Estendeu-se isso à homofobia. E dá para entender que também trata-se de mutação constitucional, ou aí seria uma interpretação analógica, uma extensividade dessa norma legal? É muito bom o que o Gladson trouxe para a gente, né? Assim, eu vou falar a minha opinião, né? Eu acho que realmente precisava tomar uma atitude, né? Mas, na minha opinião, o STF extrapolou o seu papel de corte constitucional, né? De poder judiciário ainda que de corte constitucional, né? Acho que extrapolou um pouquinho e, claro, há claramente uma omissão normativa, mas, na verdade, né, por conta da separação dos poderes, eu entendo que caberia aí ao Congresso Nacional suprir essa omissão normativa. E não acho que isso para tudo, né? Não acho isso para tudo. Tem diversos mandados de injunção aí que eu acho que o STF está completamente certo em que ele fez. O problema desse caso, né, de dizer que o crime de racismo também tipifica condutas homofóbicas, né, é que nós estamos na área penal, né, e na área penal aí a interpretação analógica ou interpretação extensiva ou interpretação conforme, que na verdade é para ampliar, né, quando você tem princípio da legalidade ou estrita legalidade, na minha opinião, acaba extrapolando um pouquinho. Então, eu não sei dizer, Gladstone, tecnicamente qual vai ser o instituto, né, que vai se encaixar aí, porque na minha cabeça isso não entra, né? Eu acho que foi um salto muito grande, um passo muito grande que o STF deu. Veja, eu não estou dizendo que não precisava sim, né? E é papel do STF identificar essa omissão? Né? Agora, ele que notifique o Congresso, né, como uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, ele que notifique o Congresso, né, para que supra essa omissão aí, né, não, na minha opinião, não criar uma analogia que, ainda que extremamente necessário, extremamente válido, seja, em última análise, uma analogia em Malam Partem, né? Então, eu não vou saber classificar, porque na minha cabeça não faz muito sentido quando a gente pensa no direito penal em si, no princípio da legalidade, no princípio da taxatividade, na proibição da interpretação em Malam Partem, né? Então, um pouco... Eu também, Rodrigo, eu também tenho essa percepção, aí até o princípio da anterioridade, né, que você pega uma regra que já há, de fato, né, o racismo é um crime abjeto e está bem colocado na Constituição, mas quando o Supremo Tribunal Federal ali sai da sua função típica, que é necessariamente julgar o que ele chega, até mesmo os mandados de injunção, né, que é quando não tem uma norma, tem uma lacuna aí, mas eu também acho que seria mais prudente e mais cabível que eles provocassem, né, o legislativo para que eles pudessem, aí sim, inovar o ordenamento jurídico como função típica do legislativo, né, e não ficar nessa invencionice contumaz, né? Eu tenho dificuldade para entender isso aí também, então, assim, não sei que instituto seria não, né, porque
porque eu não concordo muito com isso, né? Eu não consigo entender muito essa postura do STF aí, né? Mas é aquela coisa, né? Talvez os fins justifiquem os meios, né? Talvez eu não faria, mas está feito, então acho que devia manter, né? Os fins justificam os meios, né? A lógica maquiavélica, né? Maquiavel, né? Professor, Então, eu acho que nesse momento nesse momento o princípio que justifica, o instituto que justifica esse é né? Os fins justificam os meios. Né? Nicolau professor, Maquiavel. Oi? é o especial. Especial. Apesar de eu concordar com tudo que vocês disseram em relação à questão da analogia para um crime, né? O que não é permitido, mas se esperássemos desse Congresso Nacional tomar qualquer medida em relação a isso, e neste exato momento que nós estamos atravessando, acho que isso não aconteceria. Apesar de concordar, acho que o STF tomou a decisão acertada, porque era necessário e não ia ser feito pelo Congresso Nacional, de jeito nenhum, absoluta certeza disso. Eu também acho, né? Então, por isso que eu estava brincando aqui, né? Que eu não sei que instituto que é, mas a partir de agora a gente é o Instituto dos Fins Justificam os Meios, né? Precisava fazer, né? Precisava fazer. Talvez não seja a forma mais acertada, mas provavelmente era a única de se fazer, né? Então, a única justificativa, né, que na minha cabeça aí seria isso aí também, especial, o fim justifica o meio. E concordo, acho que o Congresso não tomaria essa atitude nesse momento, né? Exatamente. E não Oi, pode falar. Necessário, a gente vivenciando situações extremamente graves em relação a esse assunto e não havia nenhuma manifestação, apesar de tudo que tinha aí, não havia nenhuma manifestação do Congresso e não houve manifestação do Congresso em nenhum momento. Então, acho que o STF, neste caso, se essa é a justificativa, que os fins justificam os meios, acredito que neste caso valeu. Eu acho que não tinha outro jeito, né? Alguma coisa precisava ser feita e esperar realmente que esse não, mas eu acho que não, independente da formação, né? E esperar que o Congresso, né? Numa democracia fraca como a nossa, assuma posições e discuta, né? Posições fulcrais aí dentro da sociedade e que gera controvérsia, né, é esperar muito da falta de maturidade da nossa democracia, né, infelizmente. Mas não só, né, que o Gladstone levantou aqui, esse fenômeno da mutação constitucional, isso é muito feito na Suprema Corte americana, né? Eles fazem isso também, e a Suprema Corte faz porque também lá, apesar de ser uma democracia um pouco mais madura que a gente, né, não toma também determinadas atitudes que são relevantes para a sociedade, né? Então, não se muda o texto normativo, mas se muda aí a norma jurídica através, né, através do gênero, fenômeno da mutação constitucional, e aí você tem vários institutos dentro desse gênero, né, a interpretação conforme, né, a cláusula restritiva sem redução de texto, né, então, coisas que a Suprema Corte Americana faz de muito tempo, né, e talvez seja uma pressão que a Suprema Corte Americana fez, que se você não fizer, nós vamos fazer. E aí obriga o Congresso a assumir mais coisa, né, e torna a democracia mais firme, né, mais consolidada. A nossa é capenga, né, nossa é capenga. Talvez o chacoalhão do STF aí, né, que veja, pega muito mal. Quando o Poder Judiciário é obrigado a tomar atitude que o Congresso se omite, e o Congresso são os representantes do povo, pega mal, né? Pega mal. Por exemplo, pessoal, aí peço licença para a professora Vânia, que na verdade a gente está comentando aqui constitucional, né?
Então, professora Vânia, dá licença, né, para a gente adentrar na vossa matéria também ministrada aí. Em democracias mais modernas, principalmente em sistemas parlamentaristas, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção funciona porque se o Poder Judiciário, né, notifica o Congresso, notifica o Parlamento por omissão, a coisa é tão feia, que o primeiro-ministro cai, né? Em Portugal é assim, né? Na Grã-Bretanha é assim. Aí vocês vão perguntar, professor, está escrito que a notificação da Corte Suprema ao Congresso derruba o primeiro-ministro? Não, mas a coisa é tão feia, né, que moralmente ele pede para sair, né? Ele renuncia aí, né? Então a força da democracia, a solidez da própria democracia faz o Instituto funcionar. Aqui no Brasil, né, se a Suprema Corte notifica o Congresso, né, vai ter deputado que vai colocar no quadro na parede, vai ter, né, senador vai colocar no quadro na parede, os caras vão mandar fazer uma faixa gigante e falar uhul, né, não é nada, né, não é nada. Algo de extrema vergonha para a separação de poderes, né, que no fundo a Suprema Corte, o Poder Judiciário, está chamando o Poder Legislativo de ineficiente, essa é a literalidade não, mas isso é as entrelinhas da coisa, né? E aqui no Brasil vai comemorar, vai dar risada, né? Vai virar meme. Então, isso é prova que a nossa democracia não é moderna, né? Se em qualquer outro lugar do mundo houvesse algo do gênero, né, cabeças rolariam, né? Num sistema parlamentarista, o primeiro a cair e até renunciar, né, seria o primeiro-ministro. Então, o que é temerário aí, né, Rodrigão, é como você bem colocou, quer dizer, se tivesse uma pressão ainda para que o presidente da Câmara, por exemplo, fosse obrigado a colocar em votação, né, uma vez que fosse provocado ou instado a se manifestar pelo Supremo Tribunal Federal, ele teria de necessariamente colocar o assunto em pauta, né, para que pudesse sair uma votação para o bem ou para o mal. O problema é que, como você falou, como nós vemos uma democracia cuja representatividade, de novo, bem ou mal, é feita pelos deputados, né, que são a Câmara que representa literalmente o povo, isso tudo dentro de uma ludicidade, né, bem... quando a gente pega, por exemplo, um ministro do Supremo que se jacta de ser capaz e que não teve um voto, né, não teve ninguém que o colocou lá, pelo menos não com voto direto, e ele vai e altera, faz a inovação no ordenamento jurídico, isso é temerário, porque hoje acontece, por exemplo, com um assunto que nós podemos até ser convergentes, porém amanhã eles podem fazer para toda sorte de atrocidade, né? Então, isso é preocupante, né? A velha discussão, né, da legitimidade dos membros do STF, né, qual que é mas aquele problema, né, em si, a nomeação para cargo da Suprema Corte é algo comum nos países, né, isso é algo comum nos países. O Poder Judiciário, ele não se legitima diretamente no povo, ele se legitima na qualidade técnica dos julgadores, né, no concurso público aqui no Brasil. Na Inglaterra, até pela nomeação, mas o cara, para chegar a magistrado na Inglaterra, o cara tem que anos de advocacia, depois anos do Ministério Público, né, advocacia privada, depois advocacia pública, depois anos do Ministério Público, aí ele pode ser nomeado para a magistratura, né? Então, o que legitima o Poder Judiciário é o conhecimento técnico do julgador, né? No nosso caso, é o concurso público. O STF não tem, né? Ele tem essa indicação política, né, em notório saber jurídico e reputação ilibada, que acontece na grande maioria dos países também. Isso não é só aqui no Brasil, não. Agora, o problema é que também na grande maioria dos países, quem faz o sistema de freios e contrapesos dessa nomeação, né, o checks and balances, é o Poder Legislativo. Só que a gente bate novamente na falta de maturidade da nossa democracia. Então, o controle que o Poder Legislativo faria, né, acaba perdendo importância. E a sabatina aqui no Brasil é piada, né?
sabatina aqui no Brasil é piada. Os caras se reúnem no bar, qualquer coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Os caras se reúnem num barco, né, regado a bebida no Lago Paranoá, na noite anterior, e aí no dia seguinte vão fazer a sabatina do cara que estava junto com eles, né? Então, piada. Então, o problema talvez seja essa falta de controle e esbarra de novo na falta de maturidade da nossa democracia, né? Se o controle, se a sabatina fosse algo sério, talvez, né, essa indicação tivesse algum tipo de controle, né? Mas não tem, né? Não tem. Ou se tem, por escusos aí, que a gente nem fica sabendo, né? Exatamente. Obrigado, Professor, Rodrigo. Oi? Eu concordo que é temerário, que é preocupante, que pode fazer qualquer outro tipo de atrocidade, eu concordo com isso. O problema é que, diante de tudo que foi apresentado, e do que você próprio falou agora, da questão da sabatina, da questão de acordos já prévios, antes da sabatina de aprovação, que a gente já sabe disso, porque se não fossem esses acordos prévios, eles não indicariam a pessoa para ir lá ser sabatinada e não ser aprovada. Então, diante de tudo isso, é que em temas que são caros à sociedade, a uma parcela dela, seja ela minoritária, que precisa ter atitude. Então, nesse aspecto que eu disse que o STF acertou, porque dependendo do Congresso Nacional, eles iam receber uma notificação e nenhuma atitude seria tomada, ou seria engavetada e isso aí ficaria lá para sempre. Então, diante de problemas que nós estamos enfrentando diariamente, cotidianamente, apesar de não ser o papel da gente saber que o STF tem o papel de guardião da Constituição, de guardião das leis, de defesa da democracia, mas, neste caso, o Congresso Nacional não tomou nenhuma medida. E já havia uma discussão, já tinha sido pautado, veja só, foi pautado no STF, foi pedido suspensão, e o Congresso Nacional, o Legislativo, não tomou medida alguma, sequer manifestou-se em relação àquilo. Então, eu acho que eles acertaram. É uma opinião pessoal em virtude da questão social. Mas eu encerro minha participação. Obrigado. Eu concordo. Professor, Oi. Ô, Robson. Para resumir a coisa aí, é o seguinte, dá a impressão que o Congresso não ele é inerte, é o contrário. E o Judiciário, ele está sendo provocado por quem? Então, tem uma inversão para o resultado. Quer dizer, o Congresso, para mim, ele está agindo no erro do Judiciário e do Executivo e ficando à mercê assim, vamos negociar. Ele não está atendendo a população. Esse é o grande problema, resumindo a coisa. Ele tá defendendo a barriga, né? A própria barriga, né? Infelizmente, né? Infelizmente, acaba defendendo a própria barriga, né? Mas assim, aí também é uma opinião pessoal. Eu acho que muitas a gente encontra, né, várias mazelas aí em todos os aspectos, né? Mas se a gente for começar a puxar o fio e desenrolar o novelo, muita coisa bate aí no nosso poder legislativo, né? Um poder legislativo alto escalão aí, talvez se fosse um pouquinho mais ativo, né? Muitas das mazelas não chegariam ao ponto que chegam, né? Mas também é opinião pessoal, né? É opinião pessoal. Bom, pessoal, mas vamos voltar aqui, né? Nós estávamos falando aí do princípio, então, da primazia do julgamento de mérito, né? E da não mais condição da ação da impossibilidade jurídica do pedido. E aí eu dei alguns exemplos esdrúxulos, depois alguns exemplos para ver que não é algo tão longe da gente, não, né? Essa impossibilidade, né, jurídica do pedido aí.
Bom, pessoal, e agora então a gente precisa estudar quais são as condições da ação que sobraram, né? Quais são as que sobraram? Legitimidade ad causam, né? E interesse jurídico processual. Pessoal, a primeira condição da ação, né, que a gente precisa estudar é a legitimidade ad causam, né? O que é legitimidade ad causam? Legitimidade nada mais é do que a vinculação pessoal da parte ao processo, né? A vinculação pessoal da parte ao processo, né? Ela tem um vínculo com aquele processo, ela tem algo que a ligue dentro daquele processo. E se ela tem algo que a ligue naquele processo, ela pode ser parte, né? Ou parte autora, dando início ao processo, ou parte ré, né, contra a qual se move o processo, mas se ela tem algum vínculo, algum liame subjetivo, né, como pessoa, ela passa, então, a ter a possibilidade de ser parte dentro do processo. E essa possibilidade de ser parte dentro do processo, a gente fala que ela passa, então, a ter legitimidade, né? Legitimidade. Então, legitimidade, pessoal, nada mais é do que verificar quem pode ou não ser parte dentro do processo, né? Ter legitimidade é verificar quem pode ou não ser parte dentro do processo. Pessoal, e quando a gente pensa em legitimidade, a gente decompõe essa ideia em alguns elementos, né? E eu estou falando sobre esses elementos aqui em razão aí de uma pergunta do professor Esquina, né? Em razão de uma pergunta do professor Esquina, porque o professor Esquina, né, me perguntou, Rodrigo, você falou eles, né? Quem são eles? É a parte ou é o advogado? E aí eu respondi, professor Esquina, né? A parte, ela tem um direito, mas ela não pode postular esse direito em juízo sozinha. Ela precisa estar representada. Então, vai depender, o eles vai depender da ótica, né? Se a gente está pensando no direito é da parte, mas se a gente está pensando na prática do ato, é do advogado, né? O eles, se a ótica, se o critério é direito, é a parte, mas se o critério é a prática do ato, é o advogado. Mas, na verdade, é uma coisa só, né? É uma coisa só. Porque a parte tem um direito, mas ela não pode pleitear o direito em juízo, né? Falta a ela essa prerrogativa, essa capacidade de pleitear o direito em juízo, essa capacidade de postular o direito em juízo. Portanto, falta-lhe capacidade postulatória. E aí entra o advogado. O advogado ele não tem o direito, ele não tem o direito, mas ele tem a capacidade postulatória, que é a capacidade de postular algo perante o juiz, né? Poder trabalhar em face da jurisdição. E a junção dos dois, direito mais a capacidade postulatória, é que torna perfeito e acabado as partes, né? E os polos da demanda, né? O polo ativo, o autor, o polo passivo, o réu. Então, um dos motivos da gente estudar ou revisar esse conteúdo aqui de legitimidade é para poder responder, então, essa pergunta do professor Esquina. Pessoal, então a gente precisa ver os elementos da legitimidade. O que precisa realmente estar ali para que a gente possa bater o pé, bater o martelo aí e falar, essa parte é legítima mesmo, essa parte tem legitimidade, essa parte pode estar lá no processo brigando, se defendendo. E o primeiro elemento é a capacidade de ser parte, né? É a capacidade de ser parte. Pessoal, e aqui, pelo princípio do livre acesso à justiça, todo mundo tem capacidade de ser parte. Todo mundo pode mover processos e contra todo mundo se pode também mover processos, né? Porque todo mundo tem capacidade de ser parte aí, né? Pessoal, inclusive em âmbito penal, né? E não como autora, não como acusador em âmbito penal, mas como réu em âmbito penal, né? A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela está sujeita a cometer crime, por exemplo, crime de trânsito, né? Você pega teu carro aí, né? E está saindo, né? Tudo escuro, de repente alguém vem e bate, e você acaba batendo em alguém aí, tudo escuro, né? Você não viu, né?
mas você bateu, você lesionou, você pode até ter matado alguém, então, né, está sujeito a cometer crime e, consequentemente, está sujeito também a ser réu, a ser polo passivo do processo crime. Então, todo mundo tem capacidade de ser parte, né? Os maiores de idade, sim, né? Mas também, né, menores de idade e incapazes. Todos podem ser partes aí, todos têm capacidade de ser parte. Então, quando eu falo sobre isso, pessoal, eu sempre pergunto da ação de alimentos, né? Gente, a ação de alimentos, ela é movida pelo filho menor, mesmo que menor, é o filho menor que move a ação de alimentos contra o seu genitor alimentante aí, né? Mas a parte é o menor. Ah, professor, mas ele é menor. Mas o direito não é dele? É, então ele tem capacidade de ser parte aí, né? Agora, pessoal, tem um detalhe. O menor, ele é detentor do direito. Então, ele tem capacidade de ser parte, como todos têm. Só que o menor, ele é incapaz. Então, ele tem direito, mas ele não pode exercer esse direito sozinho. Então, ele tem direito, ele tem capacidade de ser parte, mas ele não tem capacidade de estar em juízo. Né? Ele não tem capacidade de estar em juízo. E esse menor, então, ele é a parte, mas ele é representado ou assistido em juízo. Ah, professor, porque ele não tem capacidade de ser parte? Não, ele tem capacidade de ser parte. Ele não tem, na verdade, capacidade de estar em juízo, né? Então, tomem cuidado com isso. A capacidade de ser parte todo mundo tem, porque todo mundo tem direitos e deveres. É inerente ao ser humano ter direitos e deveres, ainda que aos menores, ainda que aos incapazes. Agora, esses menores e incapazes, apesar de terem capacidade de ser parte, é o nomezinho dele que está lá, ele não vai estar sozinho, né? Porque ele não tem capacidade de estar em juízo. Da mesma forma que ele não tem capacidade de praticar sozinho atos da vida civil. E, portanto, da mesma forma que nos atos da vida civil, no processo, ele menor também vai ser representado ou assistido aí. Agora, pessoal, seja maior, seja menor, representado ou assistido em juízo, a parte, ela não pode estar em juízo sozinha, porque ela normalmente não tem conhecimento técnico, né? Ela não tem conhecimento técnico. Ela tem o direito, ela tem a capacidade civil, né? Ou se não tem a capacidade civil, ela está representada ou assistida, mas ela em si não tem conhecimento técnico. E para postular, para fazer pedidos em juízo, claramente é necessário conhecimento técnico. Se não fosse, a gente não precisava ficar 5 anos sentado aqui ouvindo todo esse blá blá blá, né? A gente está aqui 5 anos ouvindo todo esse blá 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 para conseguir conhecimento técnico para poder, né, atuar junto à jurisdição. E esse conhecimento técnico que resulta, né, na possibilidade, então, de atuar perante a jurisdição, recebe o nome de capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Pessoal, e quem tem capacidade postulatória? 2 pessoas, né, 2 gêneros de pessoas aí. A advocacia, seja pública, seja privada, a advocacia, seja pública, seja privada, e o Ministério Público. Então, veja que não é também cumprir os 5 anos aqui na faculdade que a gente sai já como bacharel em Direito e automaticamente com capacidade postulatória. Por quê? Não é o bacharel em Direito que tem capacidade postulatória, é o advogado ou membro do Ministério Público. De modo que é necessário ter o bacharelado em Direito, mas, além disso, ter a avaliação para verificar se tem o mínimo de conhecimento técnico para poder exercer essa capacidade postulatória, né? Adquirir e exercer essa capacidade postulatória. Daí porque existe o exame de ordem, né, para
provar que se tem esse mínimo de capacidade ao ser aprovado, e aí a OAB aceita aquele bacharel em seus quadros, né? Ou então, né, o concurso público para ingresso aí na carreira do Ministério Público Estadual, né, como promotor de justiça, Ministério Público Federal, como procurador da República, Ministério Público aí do Trabalho, né, como procurador do Trabalho, Ministério Público Militar, né, como procurador militar, né? E aí, então, na verdade, essa galera aí, os advogados, desde que inscritos na OAB e os membros do Ministério Público aprovados no concurso público, adquirem, então, a partir do exame e da aprovação desse exame, capacidade postulatória. E eles passam, então, a poder pleitear em juízo, provocar a jurisdição, fazer pedido à jurisdição. Pessoal, e essa galera, então, que tem essa capacidade postulatória, eles vão provocar a jurisdição, eles vão tirar a jurisdição da inércia. Sem eles, a jurisdição não atua. Com eles, e eles que provocam a jurisdição, fazem a justiça atuar. Por isso que a Constituição chama essas pessoas que têm capacidade postulatória de funções essenciais à justiça, né? Por quê? Porque, tecnicamente, são eles que iniciam o processo e chamam, então, o Poder Judiciário a intervir e solucionar os conflitos, né? Então, aqueles adesivinhos aí, né, que advogado gosta de usar. Advogado, função essencial à justiça, é termo da Constituição, assim como o Ministério Público também é função essencial à justiça, né? E função essencial significa tem capacidade postulatória, pode aí provocar a jurisdição. Pessoal, mas tem um terceiro elemento dentro dessa legitimidade também. Tem um terceiro elemento dentro dessa legitimidade. E o terceiro elemento é a legitimidade em concreto, né? Então, a gente viu a capacidade de ser parte junto com a capacidade de estar em juízo. Vimos aí a capacidade postulatória e agora a gente vai ver o terceiro elemento da legitimidade, que é a legitimidade em concreto. Pessoal, o que é legitimidade em concreto? Legitimidade em concreto é a vinculação efetiva com aquele processo, com o caso que está sendo analisado, com o caso que vai ser julgado. E essa vinculação é tão direta, né? É tão direta com aquele caso, especificamente com aquele caso, que essa ideia de legitimidade em concreto, ela acaba se confundindo com a ideia de interesse jurídico processual, porque só tem legitimidade em concreto, só tem vínculo real com aquele caso, com aquele processo, quem tem algum interesse naquele caso, algum interesse naquele processo. E, portanto, a ideia de legitimidade em concreto acaba se imiscuindo, se confundindo aí com o interesse jurídico processual. Agora, pessoal, na prática, né, os juízes acabam fazendo uma análise um pouco superficial desse interesse jurídico processual e deixam a análise real, a análise efetiva, mais para o final do processo, né? Então, o que a gente vê na prática? Os juízes limitam a análise desse interesse jurídico, dessa legitimidade em concreto e desse interesse jurídico processual à contraposição de interesses. Então, os juízes falam o seguinte: se o autor entrou contra o réu foi citado e o réu se defendeu, né, no processo civil, contestou a ação, é porque o autor quer algo que o réu não quer. O autor quer algo e o réu não quer. Então, a gente está diante de um interesse contraposto, mas interesse, né? E aí, então, os juízes, né, pelo simples fato do autor propor a ação e o réu se defender, consideram que há, sim, interesse jurídico processual. Então, veja que acaba se tornando também uma análise um pouco abstrata, né? O juiz ele não vai analisar o mérito, o conteúdo do processo para verificar se tem interesse, né? Eles se limitam a uma questão formal, né? Uma questão formal. Se o autor entrou e o réu defendeu, é porque tem conflito. E se tem conflito, pode ter processo. Se tem conflito, tem algum interesse dentro daquele processo, então justifica-se a existência do próprio processo, né? Essa é a ideia, então, da legitimidade.
Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, professor, por que você está fazendo essa revisão sobre legitimidade? Pelo seguinte, pessoal, essa legitimidade, ela pode ser restrita a uma pessoa só, Então, você tem uma só pessoa no processo, né? Em um dos polos do processo. E você tem uma só pessoa no outro polo do processo. Então, você tem como legitimidade ativa, né, uma pessoa só. E você tem como legitimidade passiva uma pessoa só, né? A grande maioria dos processos acaba sendo assim, né? A grande maioria dos processos acaba sendo assim. Você tem uma parte legítima no polo ativo e uma parte legítima no polo passivo, 1 e 1, né? Agora, pessoal, pode ser que não. Pode ser que 2 ou mais pessoas tenham legitimidade no polo ativo. E pode ser que 2 ou mais pessoas tenham legitimidade no polo passivo. Quando acontecer, então, de pluralidade de legitimidade, 2 ou mais pessoas com legitimidade ou para o polo ativo ou para o polo passivo, nós estaremos diante do fenômeno do litisconsórcio, né? Então, eu estou relembrando aqui a legitimidade, porque a base do litisconsórcio é justamente a pluralidade de legitimidades dentro dos polos da demanda, né? Então, se tem no polo ativo 2 ou mais autores, né, 2, 3, 4, você tem um litisconsórcio. Se você tem no polo passivo 2 ou mais réus, 3, 4, 5 e assim por diante, você tem um litisconsórcio também, né? Então, litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de legitimados aí, né? Pluralidade de pessoas, né, de partes com legitimidade para atuarem dentro daquele processo. Bom, pessoal, e a gente vai voltar daqui a pouquinho em litisconsórcio, que é a nossa matéria. Mas antes de entrar propriamente dito em litisconsórcio, né, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre as espécies de legitimidade. E isso também vai ser importante para a gente estudar litisconsórcio daqui a pouco. Espécies de legitimidade. Pessoal, existem 2 espécies de legitimidade. A legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Pessoal, aqui no Brasil existe um preconceito aí, né, em relação ao termo ordinária, em razão aí de posições jusfilosóficas, né, de um jusfilósofo jurisconsulto, com o Padre Washington, né, e no meio de uma música, né, tinha a ousadia, para não dizer outra palavra aí, né, de chamar a mulher de ordinária, né, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Só que não é nada disso, né, porque ordinária significa comum, né, o termo ordinário significa comum. Então, legitimidade ordinária é a legitimidade comum, é a legitimidade padrão, né, a legitimidade padrão é o que se espera mesmo, é o natural. Enquanto que legitimidade extraordinária, extra significa fora, então é fora do comum, é algo diferentão, algo que a gente não espera, né? Algo que a gente não espera. E a gente tem essas 2 legitimidades, então. Pessoal, na legitimidade ordinária, que é a legitimidade comum, que é a legitimidade padrão, que é o que a gente espera mesmo, olha que interessante, nós temos uma parte legítima que está em juízo. Uma parte legítima que está em juízo. É o nome dela que está no processo. E ela está no processo defendendo interesse e direito dela. Professor, não é assim? É assim. Então, por que você está falando isso? Porque isso é o ordinário, isso é o comum. A gente espera que quem está como parte no processo, quem dá o nome, e coloca o nome no processo, é quem tem o direito lá dentro também, né? Isso não tem novidade nenhuma, porque é o que a gente espera. Tanto é o que a gente espera que chama legitimidade ordinária aí, né? Então, veja, eu faço um contrato com o especiato, no qual eu tenho que pagar e o especiato tem que entregar o carro dele para mim. Contrato de compra e venda padrão, né? Eu pago, o especiato não me entrega o carro.
Ou eu posso entrar com uma ação, então, contra o especiato. O direito, como eu paguei, o direito de receber o carro é meu, o direito é meu, eu entro no processo, eu sou a parte e estou defendendo o direito ou interesse meu, né? Ou então, o especiato me entrega o carro, mas eu não pago. Aí o especiato entra com uma ação contra mim. O direito ao recebimento é do especiato, o processo quem entra é o especiato é parte, então ele está no processo e o direito tutelado, a defesa do direito dele também, né? Normal, é isso que se espera. Agora, pessoal, a gente fala o que é normal para, na verdade, justificar a existência do extra-normal, né? Do fora do normal, do extraordinário aí. Pessoal, o que é a legitimidade extraordinária? Na legitimidade extraordinária, nós temos alguém como parte, alguém que dá o nomezinho dele dentro do processo aí. A gente pega os autos do processo e é o nome dessa pessoa que está lá. Porém, quando a gente analisa os fatos e o direito, o mérito, portanto, aquela pessoa que entrou com o processo ou contra quem se entrou o processo, que o nomezinho está lá, o direito não é dele. Ele está no processo, ele é a parte, mas ele está tutelando o direito que não é dele. Ele está tutelando o direito de outra pessoa. E isso é conhecido como legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. Nossa, professor, que diferente por isso que chama extraordinário. Nossa, professor, eu nunca vi. Que é extraordinário, é diferentão, né? Mas tem alguns exemplos aí. Pessoal, o primeiro exemplo, né, que eu comento de legitimidade extraordinária é em caso de inventário, né? Em caso de inventário. Inventário é o procedimento pelo qual se apura bens deixados em razão do falecimento de alguém e transfere, então, esses bens do morto para os herdeiros do morto, né? Os herdeiros do morto. Agora, até viabilizar toda essa transferência, isso leva um tempo. Quanto tempo, professor? Depende, né, do grau de briga dos herdeiros aí, né? Por exemplo, o inventário do Eufli Jales tramita até hoje, né? O inventário do Eufli Jales tramita até hoje. Não sei que vara que está. Se alguém aí que trabalha no Fórum Solté puder dar uma luz para a gente, eu não sei que vara que está. Mas o inventário do Dr. Eufli Jales tramita até hoje. E se vocês pegarem a petição inicial, está assinada pelo Dr. Guilherme, né? Ele já tinha aí uns 30, 40 anos de advocacia, né? Era o advogado mais antigo da comarca. Então, ele que assinou a petição de abertura do inventário do Dr. Eufli Jales, né? Estou brincando, mas está tramitando até hoje. Então, demora um tempo até isso ser sistematizado. E durante esse tempo, todos os bens, apesar de já serem dos herdeiros, porque a pessoa morreu, então já passou para os herdeiros, não pode ficar sem dono. Não são administrados pelos herdeiros, são administrados pelo inventariante. Quem está em juízo é o espólio representado pelo inventariante, administrando os bens. Mas que não tem direito a esses bens, ou pelo menos não tem direito a todos esses bens. Consequentemente, ele está em juízo, mas tutelando ainda que uma parte, direito que não é dele, direito que é do outro aí, né? Direito do herdeiro. Isso é um exemplo de legitimidade extraordinária. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas o inventariante não é necessariamente um herdeiro? Em regra existe uma ordem legal aí no artigo 990, né? Que determina a escolha do inventariante. Em regra é o cônjuge, o companheiro, ou se o cônjuge ou o companheiro não puder, o herdeiro, né, que estiver mais próximo dos bens, e se não tiver nenhum herdeiro, ou todos estiverem em conflito, ou ninguém quiser, aí o juiz nomeia um inventariante dativo, o juiz escolhe, né, normalmente um advogado da comarca, né, que seja respeitado, né, e respeitável, né, o juiz escolhe como inventariante dativo. Esse inventariante dativo é o melhor exemplo possível de legitimidade extraordinária, porque ele está lá no processo, mas ele não vai ter direito a nenhum bem. Ele pode até ter direito à remuneração. O juiz pode fixar uma remuneração para ele,
né? Mas ele não vai ter direito aos bens, né, do falecido aí. Então, mas ele está no processo, ele está tutelando os bens, mas não para ele, para os herdeiros, né? Então, isso é um caso típico de legitimidade extraordinária. Pessoal, e outro exemplo que eu costumo trazer de legitimidade extraordinária é a chamada tutela coletiva, né? A chamada tutela coletiva. E a gente vai voltar daqui a pouco, né? Para estudar um pouco melhor essa tutela coletiva, para diferenciar o que é tutela coletiva do que é litisconsórcio, né? Não pode confundir tutela coletiva com litisconsórcio. E o termo coletivo pode dar a falsa impressão que seria algo parecido. E não é, não tem nada a ver aí. Pessoal, na tutela coletiva, olha só, a gente tem uma parte, por isso que não é litisconsórcio, né? O litisconsórcio, ele tem pluralidade de partes, pluralidade de legitimidades, enquanto que na tutela coletiva a gente tem uma parte. Além de uma parte, um processo. E além de um processo, uma parte contrária. Então, é uma parte autora, um processo e uma parte ré. Isso é tutela coletiva. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas se tem um e um, onde está o coletivo da tutela coletiva? Está nos efeitos da decisão proferida. Está nos efeitos da decisão proferida. Porque na tutela coletiva, apesar de ser uma parte, um processo e uma parte, como ré, os efeitos daquele processo valem para várias partes, vale para várias pessoas. Quantas? Depende do tipo. E não dá para a gente analisar nesse momento do curso quais são os tipos, né? Que pode ser uma tutela de interesses difusos, pode ser uma tutela de direitos coletivos, pode ser uma tutela de direitos individuais homogêneos, e a depender se é difuso, coletivo ou individual homogêneo, que a gente vai saber para quem que vale a bagaça, né? Então não dá para a gente entrar nisso nesse momento. Mas saibam que a tutela coletiva é uma parte, um processo e outra parte. Mas a decisão naquele processo acaba valendo para uma gama muito maior de pessoas. E aí vocês vão me perguntar qual é o milagre, né? Qual é o milagre? O milagre é o legitimado para a tutela coletiva. Sabe quem são? Ministério Público, Defensoria Pública e associações em geral. Então, Ministério Público, Defensoria Pública e associações em geral. Gente, o Ministério Público, ele move a ação. O Ministério Público move a ação. Mas ele não está tutelando interesse dele, Ministério Público. Ele está tutelando interesse da sociedade, de todos da sociedade, ou de uma grande parte da sociedade. Consequentemente, ele, Ministério Público, é parte. Mas o direito não é dele ou não é só dele. Isso é legitimidade extraordinária, porque a parte está em juízo, mas não está tutelando o direito próprio. E a principal ação usada pelo Ministério Público em tutela coletiva são as ações civis públicas, né? As ações civis públicas. O Ministério Público, então, promove uma ação civil pública, ele, Ministério Público, é o autor, mas o direito não é dele, o direito é da sociedade, é da sociedade. Isso é tutela coletiva, né? Pessoal, a Defensoria Pública também. A Defensoria Pública, ela não tutela a sociedade, mas ela tutela olha o plural, os hipossuficientes. Quais? Todos. Todos os hipossuficientes aí. Normalmente economicamente hipossuficiente, né? Normalmente economicamente. É a famosa pobreza jurídica, né? Pobreza jurídica aí, né? Um jargão do dia a dia, né? Que traz não é politicamente correto, né? É um termo que não é politicamente correto, mas é um jargão do dia a dia forense aí, né? A Defensoria Pública tutela todos os hipossuficientes. Então, também a Defensoria Pública, ela pode mover uma ação civil pública, o direito não é dela, ela é parte, mas o direito não é dela. E aí, então, a decisão daquela ação civil pública vale para todos os hipossuficientes aí.
E também, pessoal, as associações, né? Porque a associação pode mover ação em nome dela, né? E se conseguir uma decisão favorável, aí aquela decisão em nome dela vale para todos. Isso acontece muito em sindicato, né? Isso acontece muito em sindicato, né? Minha família é de professores, né? Minha mãe é professora, meu pai era professor, e eu sempre vi isso, né? Porque os sindicatos, as entidades de classe de professor é muito ativo, né? Então, você tem aí a POSP, você tem o CPP, não sei se tem ainda, se tem outras entidades, né? Acho que as mais famosas são essas, né? A POSP e o CPP, né? E eles sempre moveram ação em nome deles, a POSP e o CPP, e ganhando a ação beneficiava os professores que estavam vinculados, então, a essas determinadas associações. Então, é algo bem interessante aí, né? E como a parte em juízo está em juízo, mas não está tutelando o direito próprio, essa tutela coletiva é um caso típico de legitimidade extraordinária, né? Legitimidade extraordinária. Então, interessante, né? E não confundam aí a legitimidade extraordinária com o litisconsórcio, porque na legitimidade extraordinária você tem um ou outro, mas é um, né? E ainda que a decisão obtida vale para uma gama maior de pessoas. Diferente do litisconsórcio, porque no litisconsórcio você já tem a pluralidade de partes mesmo, a pluralidade de legitimidade. Pessoal, e quando eu falo isso, sempre vem a pergunta: professor, e se o Ministério Público, a Defensoria e a Associação perder? Os demais, as pessoas, ficarão todas prejudicadas? A resposta é não, e aí é a beleza da coisa, né? A beleza da coisa. Por quê? Porque esse efeito do processo, além das próprias partes, ele recebe o nome de transporte in utilibus. Transporte in utilibus. Ou seja, só vai sair do processo e atingir as demais partes no que for útil, no que for ajudar, naquilo que é benéfico. Então, se o MP, se a Defensoria, se a Associação ganha, aquilo que ganhou é projetado, né, para os terceiros. Agora, se MP, Defensoria e Associação perder, pode acontecer, só ele perdeu, né? Só a parte perdeu. E aí, os demais, né, a população em geral, não resta prejudicada, inclusive a população em geral vai poder mover seu próprio processo, sem problema nenhum. Nossa, o MP entrou e perdeu, nossa, a Defensoria entrou e perdeu, nossa, a Associação entrou e perdeu. Beleza, eu entro com o meu e tento ganhar. A chance de eu ganhar é baixa. Se eles perderem, imagina, né? A chance é baixa. Mas eu não estou impedido de entrar, né? E nem poderia ser impedido de entrar. Porque se eu fosse impedido de entrar porque o outro já entrou, eu estaria tendo claramente cerceado meu livre acesso à justiça, né? Estaria cerceado meu livre acesso à justiça. Pessoal, isso é uma tendência... Rodrigo. Oi? É o Parini. Tudo bom? Tem uma palavra aí que eu fiquei assim, não entendi. A associação com constituição anual. Isso, é isso aí. Qual o significado? É assim, então só para terminar. Pessoal, isso aqui é uma tendência, né? Por quê? Porque gera uma economia processual muito grande, né? Em vez de cada um ter o seu próprio processo, né? Você tem um processo só que pode resolver o problema de todo mundo, de uma vez só, né? Então, essa é a tendência. Bom, olha só. O MP e a Defensoria Pública, como eles são públicos, e, portanto, é a lei que dá a atribuição a eles. Pessoal, importante, olha só, Ministério Público e Defensoria Pública, eles têm atribuições, eles não têm competência. Competência, tecnicamente, é uma delimitação, uma limitação da jurisdição. Então, só juiz tem competência. Como só juiz tem jurisdição, só juiz tem competência. Os outros entes, dentro da ideia de justiça, de processo, não têm competência, têm atribuições, né? Então, Ministério Público, Defensoria Pública, eles têm atribuições dadas pela lei. Como é uma atribuição dada pela lei, e a lei é geral e abstrata, essa atribuição do MP e da Defensoria Pública são amplas.
Então, na verdade, eles podem mover ação de tutela coletiva sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema. Então, explodiu a barragem de Brumadinho. Beleza, MP, Defensoria Pública podem entrar com ação, né? Vai construir uma determinada obra no município, uma usina nuclear no município, né? E aí pode ter impacto ambiental. O Ministério Público, Defensoria Pública pode livremente entrar com essa ação aí sem problema nenhum, né? Ou na área da saúde, enfim, área da educação, qualquer área. Agora, as associações, elas são reunião de pessoas com uma finalidade, né? E tendo essa finalidade, elas não têm atribuição ampla como o MP e a Defensoria Pública. As associações, elas têm uma atribuição, na verdade, restrita à própria temática para a qual ela foi criada. Isso recebe o nome de pertinência temática, né? Então, a atribuição da associação, ela sofre uma primeira restrição, que é a pertinência temática. Ela não pode entrar com ação na tutela coletiva a respeito do que ela quiser. Não, tem que ter uma pertinência com a própria finalidade que ela tem aí. Então, se a gente tem, por exemplo, a associação do bairro, né, de onde eu moro aqui, do Jardim Ana Cristina, né? Só que aí está acontecendo aquele problema, né, que está saindo na mídia aí do conjunto habitacional Honório Amadeu. Associação de bairros do Jardim Ana Cristina não pode entrar com uma ação representando aí os moradores de bairro do conjunto Honório Amadeu, né? Não tem como, porque apesar de ser bairros, né, não serem associação de bairros, são bairros diferentes, né? Então não teria aí pertinência temática, né? Outro exemplo aí, esse é exemplo real. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com uma ação aí coletiva aqui em Jales, né, para discutir aquela tese do professor Cedeval, né, na Ardoc, que é a questão da enfiteuse aqui em Jales. E o juiz federal, a juíza federal na época, acho que a doutora Rosa, entendeu que não havia pertinência temática, porque a Ordem dos Advogados vai estar tutelando o interesse patrimonial dos moradores de Jales e contrários à família Jales. Não tem nada a ver, né? Então, entendeu que não tinha pertinência temática. E, como essa ideia de pertinência temática é muito rígida, a lei cria uma segunda limitação para evitar a burla à pertinência temática, que é o que o Parini trouxe para a gente aí, a Constituição Ânua. Constituição Ânua. Que, para que a associação, no limite da sua pertinência temática, possa ajuizar uma ação na tutela coletiva, ela tem que ter pelo menos 1 ano de Constituição, para evitar que se crie uma associação a toque de caixa, porque não tem nenhuma associação com pertinência temática. Então, a gente cria uma associação a toque de caixa só para entrar com a ação civil pública, né? Só para entrar com a ação na tutela coletiva. Não, isso não pode. Você não pode criar uma associação só para ter pertinência temática e entrar com a ação, né? A associação tem que existir, e ela já tem que ter pertinência temática antes, né? E por isso, então, que existe essa segunda restrição, que é a Constituição Ânua. A associação, para poder mover uma ação de tutela coletiva, além da pertinência temática, ela tem que provar que ela está constituída e efetiva, né, efetivamente atuando naquela área, né, naquele tema, há pelo menos 1 ano aí, há pelo menos 1 ano. Agora, pessoal, importante, a pertinência temática, ela nunca vai poder ser dispensada pelo juiz. Se não tiver pertinência temática, nunca vai poder mover aquela ação, que é o caso da OAB, né, que foi o entendimento da doutora Rosa, a juíza federal da época, e a OAB apelou, né, a OAB recorreu, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão da doutora Rosa, falando que não tinha pertinência temática. A pertinência temática nunca pode ser dispensada, ao passo que a Constituição Ânua, ela pode. Se o juiz verificar que, tudo bem, a associação foi constituída há menos de 1 ano,
mas não tem outra forma de tutelar aquele interesse dos associados, o juiz pode excepcionalmente admitir que uma associação com menos de um ano promova a ação, sim, né? Então, a constituição ânua, ela pode ser dispensável, né? Então, é isso que significa constituição ânua. Ela tem que ter ela tem que estar constituída e atuando na área há pelo menos um ano, senão ela não tem a atribuição aí para mover a tutela coletiva, né? Pessoal, beleza? Isso aqui? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Deu para vislumbrar? É uma tendência, né? Pessoal, e algo que foi nacional, né? Algo que foi nacional e acabou se resolvendo na forma da tutela coletiva foi aquela questão das poupanças, né? Dos expurgos inflacionários de poupança. Então, a cada plano econômico que nós tivemos, né, diminuiu um pouquinho aí a remuneração da poupança, que deveria valer para o mês seguinte, mas o banco já reduzia para o mês anterior, né? Isso gerava, então, uma diferença de plano econômico para plano econômico. Então, plano Bresser, plano Verão, né, plano Collor 1, plano Collor 2, né, gerou uma redução de juros, que deveria valer só para o mês seguinte, mas já descontou no mês anterior, né? E aí, então, né, valores que eram relativamente pequenos, em 88, né, 89, 91, 92, se você pegar aí toda a correção monetária e os juros de lá até aqui, esses valores que eram pequenos se tornaram substanciosos e a galera, então, entrou com ação para pedir de volta isso. E todo mundo que era correntista tinha direito à devolução, né, gerando, então, zilhões de ações. Tanto é que impactou o poder judiciário e impactou o sistema econômico bancário brasileiro, né? E o Ministério Público, no Distrito Federal, moveu uma ação e ganhou, né? Moveu uma ação e ganhou. E aí, então, a gente nem precisava mover nossas ações individuais. A gente pegava a sentença que foi proferida tendo o Ministério Público como parte, mas que, como ganhou, valeu para todo mundo, e a gente, então, como advogado de correntista, fazia cumprimento de sentença, né? A gente não entrava com ação mais, a gente fazia cumprimento de sentença. Liquidava a decisão, né, com base nos valores que o correntista tinha ao tempo dos planos econômicos e fazia cumprimento de sentença. Só que prescreveu também, então isso aí está tudo prescrito, tanto o ajuizamento de ação própria quanto o cumprimento dessa sentença benéfica obtida pelo Ministério Público prescreveu. Então, não pode entrar mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais aí, né? Então, é interessante essa tutela coletiva aí. Pessoal, se eu não me engano, vai ter uma disciplina só de tutela coletiva. Aqui na matriz da Unijales tem uma disciplina só de tutela coletiva. Deve ser lá para o quarto, quinto ano do curso, né? Mas tem sim, né? Então, isso aí vai ser aprofundado bastante, né? E existem zilhões, né? Zilhões não, mas existem várias ações que são manejadas em tutela coletiva. A principal é a que a gente comentou aqui, a ação civil pública. Mas tem várias outras, né? A gente tem aí as ações constitucionais, né? De controle concentrado de constitucionalidade, que são enquadrados como tutela coletiva, que vale para todo mundo, né? Então, a ADI, a DECOM, a DPF, né? Mandado de injunção, né? Além dessas, mandado de segurança coletivo também é tutela coletiva. A mais antiga de todas, que é a ação popular, né? A ação popular também é tutela coletiva, a mais antiga de todas, e infelizmente não muito usada, é uma pena, né? Outro exemplo, ação de improbidade administrativa, também é enquadrada como tutela coletiva, né? Então tem várias ações aí que funcionam na forma de tutela coletiva, né? Então vai ter uma disciplina só para isso. O que importa para a gente nesse momento aqui não é a tutela coletiva, né? Porque a tutela coletiva foi citada como exemplo. O que interessa para a gente aqui é o Instituto Básico da Legitimidade Extraordinária, porque quando a gente estiver estudando o litisconsórcio, a gente vai ver que no litisconsórcio surge legitimidade extraordinária também, né? Dentro da classificação do litisconsórcio, um dos critérios classificatórios é a legitimidade extraordinária.
Então, havendo legitimidade extraordinária, vai gerar uma classificação diferente dentro do Instituto Litisconsórcio, que é o objeto do nosso estudo aí. Bom, pessoal, se eu não me engano, era isso que a gente precisava falar sobre legitimidade, né? Já falamos aí um pouquinho do interesse e já comentamos um pouquinho aqui sobre a possibilidade jurídica do pedido, que deixou de ser condição da ação, a gente só tem duas, né? Agora, a impossibilidade jurídica do pedido não é condição da ação, é mérito e vai levar, então, à improcedência da ação. E com isso, a gente terminou aí os pré-requisitos, né? Os pré-requisitos para a gente poder entrar, então, no nosso tema propriamente dito, que é o litisconsórcio. Pessoal, o que eu pensei? Olhei o horário aqui, vamos dar uma paradinha, fazer um intervalo e aí a gente volta para falar de litisconsórcio? Pode ser? Eu vou interromper aqui a gravação, para o vídeo não ficar muito grande, né? E a gente abre aí para vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, depois a gente faz um intervalinho e volta para falar do litisconsórcio.